Graça e paz, irmãos. Vamos mais uma vez estudar a palavra do Senhor aqui pelo nosso grupo de aproximação e que tem sido algo abençoador, né? Poder tratar de tantos temas importantes, relevantes para a nossa vida cristã, a ideal e aquela que agrada ao Senhor. Então, o nosso tema agora, desses próximos encontros, será a sua família muito melhor. Né? Nós vamos estar trabalhando aqui a questão da família, a família abençoada, né? É o nosso tema geral e eu tenho certeza que você vai crescer no conhecimento, na graça do Senhor, a partir desses estudos, né? E a introdução aqui nos fala algo interessante. Todo ser humano teve sua origem em uma família. Cada um de nós é parte de uma família, seja como filho, irmão, pai, mãe ou cônjuge. Se você também veio de uma família e faz parte de uma família, então essa série é para você. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão de situações que ocorrem, né, de abandono, no nascimento, ou que os pais acabam doando seus filhos por não ter condição de cuidado, e tantas outras situações que aí permeiam e promovem tantas histórias, tantas biografias, umas bonitas, né, outras com mais tragicidade. Mas o que nós podemos ver e entender aqui é que todos nós, como seres humanos, um dia nascemos de um pai e de uma mãe, né, e estamos vivendo em família. Ou constituímos família quando casamos e temos filhos e por aí vai, né? Então, a partir desse momento, está lançado o desafio de você se envolver em todas essas mensagens da série. E quem fizer isso certamente vai levar sua vida a outro patamar. Afinal, se você transformar sua casa e suas relações familiares, vai experimentar mudanças significativas em todas as áreas. Preparado então? Então nós vamos começar aí mostrando o primeiro tópico, que é a família é importante para Deus. Né? Foi Deus quem criou a família. Resta dúvida, é uma coisa tão fantástica que só um Deus Todo-Poderoso pode criar. Ela é tão importante para Deus por ser a base da sociedade e o ambiente para a criação dos filhos, bem como para a transmissão da fé. Então, o casamento é a estrutura da família, dando a ela proteção espiritual e civil. O casamento ele qualifica o ser humano na sociedade e também diante de Deus, né? Então, a família é um projeto precioso de Deus. Ele não pensa apenas em indivíduos, mas em gerações. Tudo começou ali no Éden, quando Adão estava sozinho e Deus promove uma companheira para ele, formando ali o primeiro casal, a primeira família. Então a Bíblia mostra humana, né? Porque a família de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já eram, né? Não é que eles existem, eles são presentes, contínuo, né? Não fazem parte da criação como nós conhecemos. Então, ele não pensa apenas em indivíduos, mas em gerações. Então, a Bíblia mostra que Deus abençoa famílias inteiras, mas elas também são alvo de intensos ataques espirituais. Obedecer aos princípios de Deus e acolher a presença de Jesus no lar é o caminho para experimentar a transformação, proteção e bênção duradoura. Então, Deus deseja abençoar sua família, mas isso está diretamente ligado à obediência e aos seus princípios. A presença de Jesus e a prática da palavra transforma o lar em um ambiente de milagres e bênçãos duradouras. Ter Jesus no lar faz toda a diferença. Desculpa, irmãos. Quando Deus abençoa alguém, Ele quer abençoar sua família. A Bíblia começa com uma família e termina com uma grande família espiritual reunida diante do trono. Deus não pensa apenas em indivíduos, mas em famílias. Em Gênesis 12, ao chamar Abraão, Deus promete abençoá-lo e por meio dele todas as famílias da terra. Isso mostra o valor que o Senhor dá à família como instrumento de bênção, aliança e transformação. Há uma evidente relação entre as bênçãos divinas e a família. Lá o Salmo 128 nos declara: como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa.
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos e haja paz em Israel. Então, Salmo 128, de 1 a 6, nos traz uma declaração bela sobre a bênção da família. Quando ele fala em prosperidade ali, ele não está falando num patamar de riqueza humana que nós conhecemos hoje, mas uma prosperidade é uma vida com saúde, com lar, com boa convivência, né? Não está ligado diretamente à finança, mesmo que Deus assim possa também fazê-lo para com os seus filhos. Então, ao longo das Escrituras, vemos inúmeros exemplos de como Deus trabalha através das famílias para cumprir seus propósitos e transmitir suas bênçãos de geração em geração. Quando Deus, no final do livro de Deuteronômio, prepara seu povo para entrar na terra prometida, ele faz uma declaração impressionante. Veja o que Deus diz em Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão. Isso está lá em Deuteronômio 28, 1 e 2. Então, muitas pessoas perguntam o que deveriam fazer para alcançar as bênçãos de Deus. Mas o que a palavra afirma é que a bênção de Deus é que deveria correr atrás da gente. O texto não fala sobre correr atrás de bênção, como também é muito apregoado nos dias de hoje, mas diz que as bênçãos virão atrás de nós e nos alcançarão. Mas como provocar esse movimento? Como fazer com que a bênção venha sobre nós e a nossa família? Como atrair a bênção de Deus? Basicamente, o ingrediente-chave que precisa ser entendido aqui é a obediência. Deus promete bênçãos maravilhosas para os indivíduos e a família que... Um momento aqui, queridos. A família e a nação em decorrência da obediência aos seus princípios e mandamentos. Né? Quais seriam as aplicações práticas, então, para nós? Deus não quer abençoar você sozinho. Ele quer abençoar sua casa, sua família ao seu redor. Ensine e transmita os valores de Deus para as próximas gerações, como parte de sua missão espiritual. Lembre-se de que você não precisa correr atrás da bênção, mas andar no caminho certo, e a bênção te alcançará. Pratique a obediência diariamente, alinhe a sua casa à palavra de Deus, e pois isso vai transformar a sua vida. Né? O que nós podemos refletir sobre esse tópico? Você percebe que as bênçãos de Deus estão correndo atrás de você e da sua família? Você tem noção de que isso está acontecendo com você? Na verdade, você tem observado as bênçãos que tem recebido? Ou talvez você tenha olhado apenas o lado negativo e as dificuldades apresentadas? São muitas as bênçãos que Deus nos dá e que nós devemos reconhecer, evidentemente, e agradecê-lo. Em que área você e sua família estão desobedecendo a Deus e precisam de alinhamento? Ou em que áreas, né? Não só uma área definida, mas em várias. Né? Para isso você deve fazer uma autorreflexão, introspecção e avaliar como está você e sua família diante das orientações que Deus nos dá através da palavra dele, do Espírito Santo em nossa vida. O segundo tópico é: a família é alvo de fortes ataques espirituais. Então sabemos que a família é a menina dos olhos de Deus e justamente por isso também se tornou o alvo principal do inimigo. O diabo sabe que ao destruir uma família ele enfraquece a igreja, corrompe a sociedade e afasta gerações de Deus. Né? Esses ataques vêm por várias frentes. Quais seriam? Imoralidade, relativismo moral, ideologias distorcidas, pornografia, infidelidade, desvalorização no casamento, desrespeito entre pais e filhos. O resultado são famílias divididas, sem diálogo, com filhos perdidos e lares destruídos. Então, quando o Deuteronômio 28 nos ensina que a obediência atrai a bênção e a desobediência abre brecha para a maldição, nós precisamos escolher obedecer a Deus. Né? Violando seus princípios e mandamentos, muitas maldições cairão e atingirão o indivíduo e sua família e a nação. Tudo é uma questão de obediência ou violação de princípios espirituais eternos. Então, portanto, devemos
viver de forma que agrada ao Senhor, né? São uma violação de princípios espirituais eternos que regem toda a criação de Deus. Então, leis espirituais que governam o relacionamento entre o homem e Deus, e precisamos escolher se queremos atrair o favor de Deus ou estar vulneráveis aos ataques espirituais. A aplicação prática sobre esse tópico, né? Você consegue fazer um diagnóstico espiritual da sua casa, onde e se o inimigo tem atuado, né? Onde ele tem atuado, né? Feche as portas espirituais por meio de arrependimento e confissão e consagração. Escolha diariamente obedecer a Deus. Sua obediência influencia toda a sua casa. E aqui para a gente fazer uma análise. Você já identificou algum tipo de ataque espiritual contra a sua família? Há alguma porta aberta que precisa ser fechada em sua casa? Que atitudes práticas você pode tomar para proteger espiritualmente a sua família, né? Então são perguntas para que a gente possa avaliar, né? Você já identificou algum tipo de ataque espiritual? Né? Tem alguma porta aberta dentro daquilo que nós citamos que pode estar influenciando o seu bem-estar e da família? E que atitude práticas tomarem para proteger espiritualmente sua família? Então, a atitude prática é obedecer a Deus, conhecer mais Ele através da sua palavra e nos envolver com Deus, conversando com Ele através das nossas orações fiéis e orações que sejam verdadeiramente transparentes, né? Sem tentativa de rodeio, porque o nosso Deus ele sabe tudo e faz bem para nós conversar e falarmos para Ele, né? Por isso que é muito importante você falar com Deus. Bom, terceiro tópico vai falar: o presente de Jesus transforma a família, né? O Evangelho de João, no capítulo 2, narra o primeiro milagre de Jesus em um casamento. Isso não é por acaso. Quando Jesus é convidado para o lar, ele transforma o ambiente, renova a alegria e salva relacionamentos do colapso. Quem conhece a história, já leu. Se você ainda não conhece, eu sugiro que leia. Ali havia um casamento e acabou um dos ingredientes principais do casamento naquela época, que era o vinho, né? E o Senhor promoveu um milagre ali, transformando a água em vinho, e deu continuidade àquele casamento, que ficou marcado por isso e que também ficou a contento para a sociedade então, porque não faltou o ingrediente principal ali, que era o vinho. Bom, como que esse milagre aconteceu e por que ele aconteceu? Primeira coisa que nós percebemos no contexto de João 2 é que Jesus estava presente, né? O problema foi levado até ele, houve um problema, e ele foi levado até Jesus. E os serventes obedeceram. Então, da mesma forma, muitas famílias hoje não precisam de mais dinheiro ou bens, mas da presença de Jesus. Quando ele é o centro, a herança, a esperança, a perdão, a restauração e recomeço, né? Então, quais seriam as aplicações práticas para nós diante desse quadro de João 2? Convide Jesus conscientemente para estar no centro da sua casa. Faça um apelo, conduza as pessoas em uma oração, abrindo o coração e a casa para Jesus entrar. Não esconda suas crises. Apresente a Jesus com fé. E obedeça e coloque em prática as orientações de Jesus e de sua palavra. O que nós podemos avaliar diante disso? Jesus é o centro da sua família ou um visitante ocasional? Ele está sempre com você, você tem essa convicção, essa certeza? E o que você pode fazer essa semana para colocar Jesus no centro da sua casa, né? O que você pode fazer? Quais seriam as colocações ideais para que Jesus fosse o centro na sua casa, né? Eu já digo que você, louvando, adorando, glorificando e falando com Ele, lendo a sua palavra, você já começa muito bem a convidá-lo e a dizer para Ele: aqui o Senhor tem o direito, e o Senhor, por ser Senhor, de controlar a minha vida de forma que lhe agrade. E as bênçãos virão atrás, com certeza. Terceiro posicionamento para discutirmos: você acredita que sua família pode viver um milagre? Muita gente desconfia que na sua família não pode ocorrer milagre. Pode, qualquer família nossa pode. O milagre da vida, o milagre da salvação, o milagre da cura,
Quantas e quantas famílias já presenciaram e viveram situações de complexidade e glorificaram a Deus por confiar nele e receber dele a bênção que tanto aguardavam, né? Mas se você acredita que sua família pode viver um milagre, em qual área você está precisando de um milagre, né? Qual deve ser, então, a tua oração? Aquilo que realmente você está necessitando, né? E para concluir esse tópico sobre a família, vamos falar um pouco sobre a obediência, né? A obediência é a chave para uma família muito melhor. Se os filhos obedecem seus pais naquilo que é coerente, que os pais devem exercer sobre seus filhos, seguindo as orientações de Deus, é algo maravilhoso, né? Então a obediência é a chave. A bênção de Deus não precisa ser perseguida, né? Nós podemos ver isso lá no texto de Deuteronômio. Ela persegue os obedientes. As pessoas obedientes são abençoadas. Obedecer é confiar em Deus, mesmo quando é difícil. É escolher os princípios de Deus acima das opiniões do mundo. Tome muito cuidado, porque o mundo oferece, às vezes, um anestésico, um placebo, algo que realmente não vai trazer uma solução definitiva e uma bênção concreta. Então, tome cuidado, porque o inimigo é perspicaz e ele sabe muito bem manobrar vidas e manter famílias por longas datas em sofrimento e em dificuldade. Esse é o trabalho que ele tem exercido. Bom, tal como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, lá em Josué 24:15, essa decisão pode começar em você. Quando você escolhe obedecer, sua casa se torna um terreno fértil para milagres. Isso não significa que você, aceitando Jesus, todos os seus familiares já aceitaram. Muito pelo contrário, né? Nós precisamos continuar anunciando Jesus aos nossos familiares para que eles também possam ter a mesma alegria da salvação e experiências com Deus. Não existe outro caminho para ter experiência com Deus a não ser deixando Ele agir em nós através do seu Espírito Santo. Eu espero que sua família esteja bem. Mas aqui vai algumas dicas para que você possa, evidentemente, avaliar se tudo está bem ou não. E para isso é preciso ter humildade e reconhecer a necessidade de buscar no Senhor a melhoria e a salvação, né, para os seus familiares, mas também adorar e glorificar o Senhor por tudo que Ele já tem feito. Nós vamos orar para encerrar. E pedimos que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro que minha família é um projeto Teu. Eu escolho obedecer a Tua palavra e fazer de Jesus o centro aqui da minha casa. Renuncio todo ataque do inimigo contra o meu lar e declaro bênção sobre a minha família. Quero ser um canal de transformação e consagrar minha vida ao Senhor. Assim como Josué, eu declaro, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. É o nosso próximo encontro. Nós vamos dar continuidade a esse tema sobre a família, né? A família abençoada. E eu espero que você tenha novas experiências com Deus através da oração, da leitura da palavra e de viver realmente praticando a vontade de Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.